Oi, bom dia, tudo bom, amados? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Thaís, Tiago, Angélica. Bom dia, minha querida Michelinha. Palavra da Bíblia, bom dia, Simone, Amanda, Ana, Kátia, Elinha. Bom dia, queridos, vamos entrando aqui na live. Amém, minha querida, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui com todos vocês para a gente compartilhar as maravilhas do nosso Jesus. Nayara, Kátia, Simone, amém, em nome de Jesus, minha querida Kátia, Jussara. Amadas, hoje nós temos esse dia extra, né? Esse bônus, dia 29 de fevereiro. Que a gente saiba usar da melhor maneira possível, que a gente peça a Deus sabedoria, que a gente, cada minuto desse dia, que a gente desfrute, que a gente tenha sabedoria, que a gente dê o nosso melhor, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente, à noite, durma vazio, na certeza de que a gente fez tudo aquilo que a gente devia ter feito, com a certeza de que a gente andou nos caminhos do Senhor, com a certeza de que a gente fez aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. Deus é bom o tempo todo. A gente se alegra na presença de Deus, a gente se alegra por saber que Ele está sempre com a gente, que Ele jamais vai nos deixar, que Ele jamais vai nos abandonar, que Ele está sempre, sempre, sempre olhando e cuidando da gente, amados. Que a gente sempre se alegre nessa verdade maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. É um assunto que a gente fala bastante, é muito falado e é fundamental na nossa vida com Deus. O perdão. Nós falamos um pouco ontem, vamos falar mais hoje, olhar de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, e é importantíssimo, amados, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Quando a gente entende tudo que Jesus fez por nós, quando a gente entende que nós perdoamos, somos perdoados, quando a gente entende as maravilhas do amor de Deus, amados, a gente não perde tempo com o perdão que só nos aprisiona, só faz com que a gente fique mais pesado. E por que é um assunto que a gente deve falar várias vezes, amados? Porque ele é fundamental na nossa vida com Deus. É uma peça importantíssima, fundamental. Não tem como a gente viver uma vida de comunhão, a gente viver uma vida plena, a gente viver a vida abundante que Deus quer que a gente viva, se a gente estiver em prisões, se a gente estiver, sabe, com um peso nas nossas costas, se a gente estiver lento todos os dias por algo que está nos puxando para trás, que é o que a falta de perdão acaba fazendo. Ninguém está dizendo que é fácil, mas sim, como eu falei ontem, falo hoje e vou repetir quantas vezes forem precisas, amados. É necessário, é possível. E sempre que Deus pede pra gente fazer alguma coisa, amados, é porque Ele sabe que quando a gente... Primeiro, que é possível a gente fazer. E dois, Ele sabe que quando a gente obedecer e fizer aquilo que é para ser feito, algo se transforma, vira uma chave nas nossas vidas. Portais do nosso Deus, portas são abertas do nosso Deus nas nossas vidas, amados. As comportas do céu são abertas porque nós obedecemos a Deus com algo que pode não ser fácil, porém é totalmente possível. Mas a gente escolhe, a gente decide obedecer ao nosso Deus. Mais uma vez me empolguei. Vamos fazer a nossa oração e a gente volta a falar sobre a palavra, tá bom, amados? Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Paizinho, Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Nós estamos aqui para compartilhar as maravilhas do seu amor, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse dia a mais, por esse dia extra, que a gente saiba aproveitar esse dia da melhor maneira, que a gente te honre, que a gente te glorifique, que a gente tenha uma conduta, Pai, irrepreensível aos seus olhos, que a gente tenha uma conduta, Pai, que agrada e alegra o seu coração, Pai. Sabemos que a alegria é um princípio fundamental da nossa vida, da nossa caminhada juntos, que a alegria no céu. O céu é alegre, Pai. Isso é o que é que a gente tenha aqui na terra, Pai, assim como é no céu, a vida alegre que o Senhor
espera de nós, Pai. Nós também queremos, Pai. Nós também queremos, Pai, ser alegres, Pai. Nós queremos aumentar a nossa fé, nós queremos viver mais para o Senhor, nós queremos nos dedicar mais ao Senhor, nós queremos inclinar mais o nosso coração ao Senhor, nós queremos perdoar, nós queremos viver a vida completa, plena e abundante que o Senhor já preparou de antemão para nós, Pai. Não permita, Pai, que a gente viva uma vida afastada dos caminhos do Senhor, afastada do plano do Senhor para as nossas vidas, Pai. Queremos viver exatamente aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, que somos teimosos, somos egoístas, não andamos totalmente em amor como o Senhor pede para a gente andar, não fazemos aquilo que precisa ser feito, ficamos segurando ali uma determinada situação, uma determinada pessoa, não liberando perdão, Pai, até que o Senhor começa a falar com a gente sobre esse assunto, Pai. Então a gente entende, Pai, a gente libera perdão por amor ao Senhor, por entender, Pai, que é um princípio fundamental, Pai, por entender, Pai, que quem somos nós para não perdoar, uma vez que o Senhor já nos perdoou, Pai, uma vez que o Senhor, Pai, está sempre disposto a perdoar os erros do passado e perdoar as coisas que nós fazemos, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai, que cada vez mais, Pai, a nossa mente seja transformada pela Sua palavra viva, viva, viva e eficaz, Pai. Obrigada por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por tão grande compaixão. Obrigada por nos segurar com a Sua destra vitoriosa. Obrigada, Pai, porque com o Senhor, com a gente não precisa temer e nós não vamos temer, Pai, porque nós vamos olhar para o Senhor, Pai. Ainda que se levante o gigante, a gente vai escolher, Pai, obedecer a Sua palavra, vai escolher enfrentar esse gigante não na força do nosso braço, mas na força do Teu nome, Pai, no Teu nome, que pode todas as coisas. Sabemos que nenhum dos Teus planos pode se frustrar. E nós queremos e reafirmamos nesse dia, Pai, nossa completa e total dependência do Senhor, Pai. Não queremos avançar, não queremos ir para lugar nenhum sem que o Senhor esteja com a gente, onde a gente pretende ir, Pai. Sem que o Senhor esteja com a gente nas nossas decisões. Sem que o Senhor esteja com a gente, Pai, seja lá o que for. Se o Senhor não está, nós não queremos estar, Pai. Que nós queremos fazer a alegria do Seu coração, Pai. É uma honra, Pai. É uma honra poder Te obedecer, poder ter comunhão com o Senhor, poder ter intimidade com o Senhor, poder compartilhar as maravilhas do Seu amor. Muito obrigada, Pai, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã, pela Sua misericórdia infinita, Pai. Ajude-nos a cada vez mais, Pai, ter um coração obediente, um coração disposto a servir, um coração, Pai, completamente voltado para o Senhor, Pai. Que o Senhor esteja sempre, Pai, reinando absoluto nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos lares, Pai. Obrigada, Pai, que esse dia, Pai, cada respirar nosso, seja para Sua honra e para Sua glória, que nesse dia, Pai, grandes coisas aconteçam e a gente se alegra, porque sabemos, Pai, que o Senhor está com a gente, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, que nosso socorro vem do Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai. Obrigada por prover tudo aquilo que nós estamos precisando, Pai. Obrigada. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos, bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Aquele que é, que era e que há de vir. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amados, como é maravilhoso. Faltam até palavras para dizer quão incrível é ter a companhia de Jesus. Saber que não importa onde a gente esteja, amados, que Jesus está com a gente. Que a gente pode falar tudo, rasgar o nosso coração. Muitas vezes a gente faz coisas, amados, que a gente fica até com vergonha, constrangido. E essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, amados. Que quando a gente faz alguma coisa, que a gente entende que entristeceu a Deus, que a gente entende que está desalinhado com a palavra. Então, por exemplo, Deus pede pra gente andar em amor a todo tempo. Só que de repente a gente está num dia ali atribulado, de repente coisas diferentes daquelas que a gente tinha planejado acontecem, de repente vem alguém e faz uma grosseria enorme, de repente, às vezes a gente está ali distraído, pode acontecer da gente estar ali fazendo uma grosseria com alguém. E a gente se sente tão triste, fala, meu Deus, como é que eu pude ter feito isso? Como é que eu pude ter falado isso? E aí, amados, ao invés da gente ir para Deus, rasgar nosso coração, falar, Pai, eu vi que eu fiz isso, me perdoa. Pai, eu também
tô ali, tá difícil liberar perdão para aquela pessoa, me ajuda. Me ajuda, ao invés, amado, de fingir que tá tudo bem, fingir que já perdoou aquela pessoa. Mas não, o perdão, o verdadeiro perdão, quando você pensa naquela história, aquilo ali não te causa nada. Quando você pensa naquela pessoa e naquilo ali não te causa nada, aquele pensamento não te causa nada. E ao invés da gente, sabe, amados, se unir ao Senhor, da gente se agarrar nele, pedir ajuda, declarar que precisa de ajuda, confessar. Não, muitas pessoas fazem assim como temos na Bíblia exemplo, amados, de Adão e Eva, que pecaram, eles foram se esconder de Deus. Mas Deus continuou vindo atrás. Deus veio na viração do dia e falou: Adão, aonde estás? Ele não estava falando geograficamente, que é claro que ele sabia onde ele estava. Aonde, Adão, que você se perdeu? Aonde que você escolheu fazer algo que eu tinha dito, a única coisa que eu disse que não era para você fazer? Por que você se escondeu? Tive medo, por isso me escondi. Então, como? Medo de quê? Que ele nem sabia o que era isso, amados. Tive vergonha, porque estava nu. Então, amados, como que essas coisas acontecem? Quando a gente se desconecta de Deus, quando a gente faz coisas que não é pra gente fazer, e a gente não vai para os pés do Senhor. Pai, me desculpa, me perdoa, eu fiz isso, eu realmente fiz, falei, eu sei que isso te desagrada, não era a minha intenção, mas quando eu vi já tinha feito, já tinha falado. Agora, o mais importante, amados, é a gente ainda ter essa consciência. Sabe, quando a gente ainda tem essa consciência, a gente dá um glória a Deus. Porque dura coisa é, como Paulo diz, amado, quando a mente da pessoa já está cauterizada. O que é isso? Ela faz coisas diferentes da Bíblia. Ela fala coisas diferentes. Ela já teve a revelação da palavra. Ela já andou nos caminhos do Senhor. E ela começa a fazer uma coisa errada e vai e faz outra, faz outra, faz outra. E a mente dela é cauterizada a ponto dela fazer alguma coisa completamente errada, que entristece a Deus, que a Bíblia diz que a gente pode entristecer o Espírito Santo, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, ou seja, a gente pode fazer isso sim, porque a Bíblia está dizendo que a gente entristece, então a gente pode entristecer. Então a gente entristece a Deus e age como se nada tivesse acontecido. Age como se a gente tivesse feito a coisa certa. Age como se nós fôssemos incríveis, sensacionais, então fiz certo sim e ponto final. Não, amados, a Bíblia nos diz para a gente ter um amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. E Jesus sabe, amados, Ele nos conhece, não há nada que a gente possa fazer para surpreender Jesus. Ai, que surpresa, eu não imaginava que a Paula fosse capaz de fazer isso. Ele sabe exatamente do que eu sou capaz de fazer, do que eu não sou capaz de fazer, assim como cada um aqui. Desculpa, amados. Então, a gente precisa estar sempre atento. Sabe, amados? Fez alguma coisa, já vem aquele incômodo. Ah, como é que eu sei? Amados, basta ver como você se sente logo depois que você ter feito, você falado determinadas coisas. Vem aquela tristeza, vem aquela angústia, vem aquele sentimento de eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, meu Deus, me perdoa. E muitas vezes nós também precisamos pedir perdão para outras pessoas. Sabe, amados, às vezes que a gente acaba, como eu falei agora há pouco, tomando uma atitude precipitada, estamos afobados demais, afoitos por causa do horário, a gente quer pressionar alguém por causa do horário, por causa do nosso tempo. A gente quer pressionar alguém por isso e acaba que aquela pessoa é tão amorosa com a gente, aquela pessoa é tão gentil com a gente que a gente se sente constrangido. Como que eu pude ter chegado aqui desse jeito? Pressionando a pessoa, como que eu pude ter chegado aqui, sabe? Fazendo grosseria. E aquela pessoa me trata com tanto amor, com tanta compaixão, com tanto sorriso no rosto e que me sinto até constrangido. Fico até constrangida, porque eu fui com 10 pedras na mão, mas o que eu recebi de volta foi amor. Você fala, meu Deus, que vergonha. E quantos aprendizados, né, amados, nós temos quando acontece isso. Então, que seja a gente que vai agir assim, amados. Que ainda que alguma pessoa venha falar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, que a gente, ao invés de revidar, que é a primeira coisa que muitas vezes, né, amados, a gente pensa, vai ver só, vou revidar. Não, eu vou tratar essa pessoa com bondade, eu vou tratar essa pessoa com amor, porque é assim que Jesus nos trata, com amor, com bondade, com compaixão, com misericórdia, e eu vou fazer isso com essa pessoa, porque se ela está sendo grosseira, ela não está tendo um bom dia, ela está passando por alguma situação desafiadora, ela está passando por algo triste, infeliz na vida dela, então eu vou tratar essa pessoa com amor. Eu vou ser amor, assim como Jesus pede para ser. E a gente precisa todo dia, amados, estar atento. Ninguém está dizendo que é fácil. Tem dias e tem dias.
Mas a gente precisa sempre estar prestando atenção ao redor. Não tá, se eu tô fazendo uma coisa aqui pensando em outras, eu nunca consigo evoluir, eu nunca consigo melhorar como ser humano. Eu nunca consigo obedecer mais a palavra de Deus, porque eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Eu não estou concentrada, não estou no presente momento do meu raciocínio. Eu estou aqui pensando no lá. Eu estou agora aqui em Cuiabá, 6h22, são 6h22 aqui, mas eu já tô pensando que daqui a pouco às 9 horas tem que fazer tal coisa, 10 horas, meio-dia, 3 e 5, e amanhã, e sábado, e domingo, e semana que vem, e depois, sempre o eterno planejamento, só que a mente desfocada, a mente não está concentrada naquilo que está sendo feito e realizado agora. Esse é um desafio. Todas as vezes que você começar a ver que a sua mente está acelerada, trabalhando, pensando em um monte de coisas, você para e você se pergunta: que horas são agora? Aonde que eu estou? Aqui. Eu estou bem aqui. Estou bem aqui de corpo presente. Estou bem aqui com a minha mente. Estou bem aqui concentrada no aqui e no agora. E, amados, isso vai nos trazendo uma paz tão grande, porque tudo começa na mente. E muitas vezes o desafio, amado, está na nossa mente e em nenhum outro lugar. Inclusive o perdão. Às vezes, amado, a gente fica ali agarrado numa determinada situação. Não quer perdoar. Não vou perdoar fulano, não vou perdoar fulano, não vou perdoar aquelas pessoas. No início, amados, pode até ser difícil, sim, mas é uma decisão. Eu decido perdoar e eu vou perdoar e ponto final. Como falou o Rubi Precioso do Seu Jesus ontem aqui na live, é uma decisão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. E a gente decide, eu vou perdoar. E ponto final. E é assim que deve ser, amados. Eu escolho perdoar, eu escolho ficar livre daquele sentimento. E quão libertador é, amados, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue perdoar verdadeiramente aquelas pessoas. E muitas vezes a gente quer perdoar, a gente decide, eu vou perdoar. E ponto. Aí você tenta um pouquinho, tenta orar por aquela pessoa, você pensa naquela história ainda te causa dor, ainda te causa sofrimento, ainda te causa tristeza, e você tem Jesus, todos nós temos Jesus como nosso melhor amigo, nosso conselheiro. Nós temos Jesus para nos orientar, para nos guiar. Peça ajuda a Ele. Muitas vezes as pessoas querem fazer aquilo que Deus pede, não está conseguindo e a pessoa abandona, ao invés de pedir ajuda para Deus. Pai, eu quero perdoar o fulano, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar aquela situação. Por favor, me ajuda. Veja no meu coração a minha real intenção. Veja no meu coração que eu realmente quero mover minha vida em frente, eu quero ganhar velocidade. Eu sei que quando eu não perdoo, fico com aquele peso nas costas, é como se tivesse pedra amarrada nas pernas. Tudo difícil, a vida vai ficando pesada, cada vez mais pesada, com isso se torna lenta, porque quanto mais pesada nós ficamos, mais lenta a nossa vida se torna. E quando a gente perdoa, a gente fica leve, a gente ganha velocidade, acelera para as coisas de Deus, acelera para as coisas que realmente importam. A gente para de perder tempo com coisa que não vai trazer nada para as nossas vidas, que não vai acrescentar absolutamente nada nas nossas vidas. Então, amados, escolha perdoar, decida perdoar, por mais difícil que seja. Nós vamos ver uma passagem, nós temos muitos versículos sobre perdão, temos várias passagens sobre perdão, mas hoje nós vamos ver essa passagem que está lá em Mateus 18. Eu vou ler aqui do versículo 21 até o versículo 35, uma reflexão importantíssima, não só sobre o perdão, mas também como a forma que as outras pessoas estão nos tratando, que às vezes a gente não retribui da mesma forma, inclusive para Deus. Mas o que Deus pede é pra gente andar e obedecer da melhor maneira possível. Porque Ele sabe, amados, assim como diz a Bíblia, se tiver disposto a me obedecer, comerá os melhores frutos dessa terra. Então, às vezes você está pedindo uma vida melhor, você está pedindo, sabe, para todos os pilares da sua vida serem levantados, você está pedindo, de repente, por uma casa melhor, de repente você está pedindo por um trabalho novo, de repente você está pedindo por provisão abundante na sua vida financeira, de repente você está pedindo, pode ser tantas coisas, mas um sonho que está ali no seu coração para você ter sucesso, de repente você começou a empreender, de repente você é um atleta, você está pedindo sucesso, 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 sucesso. Mas antes, amados, a gente precisa entender que o básico precisa ser feito com excelência. O pequeno precisa ser feito com excelência. Que tudo que a gente vai fazer, a gente faz dando glória a Deus, a gente faz tudo como sendo para o Senhor. Vamos lá. Mateus 18, versículo 21.
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A gente faz isso, né, amados, com Jesus, né? A gente tenta. Jesus, é isso aqui que eu tenho que fazer, né? E vamos ver o que vem. Mas veja só, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus continuou falando, né? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Exatamente o que ele tinha acabado de fazer com o Senhor. Se ajoelhou, implorou e foi perdoado. A dívida dele foi toda cancelada. Ao invés dele pegar esse exemplo e fazer a mesma coisa com o conservo, com o irmão, não. Veja só o que aconteceu. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-la na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Que palavra tão poderosa, amados. Quantos ensinamentos nós temos aqui. Veja, nós temos uma dívida impagável com Deus. Mas nós entendemos tudo aquilo que Jesus fez por nós, por amor de cada um de nós. E através daquilo que Jesus fez, ele cancelou toda a nossa dívida. Imagina você ter uma dívida impagável. Você olha e fala: meu Deus, eu não tenho como pagar. Juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros. E virou aquela montanha, aquela dívida altíssima. E de repente você descobre que a sua dívida foi cancelada. Perdoada e cancelada. Olha tudo que foi feito. Agora imagine isso acontecer com você e de repente alguém está te devendo alguma coisa. E você, ao invés de fazer da mesma coisa, da mesma forma, você cancelar aquela dívida, não, você vai lá, sufoca, ataca, sufoca aquela pessoa e você exige que ela pague tudo aquilo que ela está devendo. Então, amados, é um grande aprendizado para nós, que a gente fique atento. Com relação ao perdão, sim, nós precisamos perdoar. Olha o que Jesus diz aqui. Se vocês precisam perdoar de coração o seu irmão, por tudo aquilo que Deus já fez por nós, pelo perdão que Deus nos dá. Nós precisamos também perdoar as outras pessoas. É fundamental que a gente perdoe para a gente ser completamente, totalmente perdoado por Deus, amados. Por aquilo que nós fazemos daqui para frente. Você fez alguma coisa? Então você esteja atento. Esteja atento. Porque de repente você tem uma dívida impagável, como todos nós temos com Deus, mas através da obra do Senhor Jesus, a nossa dívida foi cancelada. Então assim também nós precisamos ter entendimento, amados, para assim como Deus faz com nós precisamos também fazer com as outras pessoas. É assim que a gente vai demonstrar o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas estão falando sobre Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz dessa forma. Porém, na prática, é completamente diferente. Porém, quando você vai ver, quando alguma coisa acontece na vida da pessoa, acaba, muitas vezes a gente pode falar, olha só, a gente pode até julgar esse servo aqui, lendo essa parábola do servo impiedoso,
que está lá em Mateus 18, do versículo 21 até o 35, a gente pode olhar e falar assim, olha que absurdo, imagina, ele foi perdoado, saiu de lá e sufocou outra pessoa e exigiu que aquela pessoa pagasse. Mas quantas vezes, amados, a gente também não pode fazer isso? Não perdoando outras pessoas, não amando verdadeiramente outras pessoas, não obedecendo a Deus, não andando conforme a palavra de Deus, sabe? Sabendo que Deus nos ama de forma incondicional e Ele pede pra gente andar em amor. E muitas vezes nós não estamos andando em amor. Muitas vezes a gente não tá nem olhando pro próximo, não tá nem olhando ao redor. A gente só quer saber da nossa vida, da nossa vida, da nossa vida, da nossa vida, nosso eu, e eu. Mais um pouquinho eu e eu. E não tá ali fazendo nada de útil pra agradar a Deus, para agradar o próximo, para ajudar aquela pessoa a se aproximar de Deus, não está fazendo nada de útil para que aquela pessoa veja Jesus através da sua vida, porque muito mais do que palavras que saem da nossa boca são as nossas ações, são as nossas atitudes, é o nosso comportamento, seja a amabilidade conhecida seja a sua amabilidade conhecida por todos, é assim que está escrito na Bíblia, e às vezes é a grosseria da pessoa, seja a grosseria daquela pessoa, todo mundo conhece, tem gente que tem até pavor, tem gente que foge daquela pessoa, que é tanta grosseria que ninguém aguenta mais, as pessoas fogem daquela pessoa, falam, não quero falar, tô até com medo de falar bom dia, porque a gente não sabe o que vem. Então, amados, você acha que uma pessoa dessa reflete o amor de Deus? Reflete o amor de Jesus? Não, de forma nenhuma. Se a pessoa tem pavor de falar com aquela pessoa, porque vai vir uma grosseria, vai vir, sabe, vai vir uma sequência ali de palavrão, sequência de palavras grosseiras, palavras que ferem, machucam e machucam muito. A gente precisa ter cuidado com as coisas que saem da nossa boca, amados, porque palavras machucam. Então você acha que uma pessoa assim, que só assusta, só magoa, só entristece, só fala coisa ruim, só amaldiçoa tudo e todo, você acha que uma pessoa dessa reflete o amor de Jesus? Não. Então o convite de hoje é para que a gente reflita o amor de Jesus, assim como Deus tem compaixão de nós, que a gente tenha compaixão das outras pessoas, assim como Deus tem misericórdia de nós, que a gente também tem misericórdia das outras pessoas, assim como Deus nos olha com amor, que a gente também olhe com amor para as outras pessoas. Esse é um exercício diário nosso, amados. E como eu falei agora há pouco, quando estamos de corpo presente, nós conseguimos enxergar as coisas de uma outra forma. Nós conseguimos enxergar as coisas de uma outra maneira. E a gente fala, isso aqui agrada, meu Deus, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. Então Ele fez comigo e eu vou fazer com o meu próximo. Ele estendeu a mão, eu também vou estender a mão para o meu próximo. E a gente está atento, amados, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então veja só, amados, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que a gente precisa, a gente encontra na Bíblia, amados. Tudo, a gente tem resposta para tudo na Bíblia. Não sei o que fazer, deixa eu ver aqui como que Jesus faria. Deixa eu ver o que Jesus está ensinando. Deixa eu ver o que Jesus diz que é para eu fazer. Jesus diz que é para perdoar de coração. Eu vou fazer isso. Porque se eu digo que eu estou amando Jesus com amor incorruptível, isso significa obedecer de forma incondicional a Deus. Então tá, eu vou obedecer, eu amo Jesus com amor incorruptível, que a minha conduta também seja irrepreensível e de um amor incorruptível ao nosso Jesus. Estamos numa jornada, amados. Estamos evoluindo todos os dias. E a gente vai aprendendo, evoluindo na prática. Não é fechado em casa, só lendo e meditando na Bíblia, não, amados. É vivendo. Vai viver, vai para fora. Sai dessa caverna, vai para fora. E assim nós vamos sendo aprimorados com situações na prática que acontecem nas nossas vidas. E, amados, quão libertador é quando a gente finalmente consegue perdoar aquelas pessoas ou aquela pessoa de todo o nosso coração. Às vezes a gente está ali orando, vem aquela pessoa, é Deus dizendo, perdoa, perdoa, perdoa. A gente fica ali fingindo que não está vendo, fica ali relutando, mas a gente começa, eu perdoo fulano, perdoa fulano. Às vezes, amados, no início não vai ser de todo o coração, mas já é um passo muito grande. Deus já está vendo a intenção do coração. E é isso que faz toda a diferença para Deus. A sua intenção está de realmente perdoar. Então você todos os dias fala, eu perdoo fulano, perdoa fulana, fulana. Pai, me ajuda realmente a perdoar de todo o coração. Não só em palavras, mas eu não quero mais nem pensar, não quero nem lembrar que essas pessoas existem. Me ajuda, Pai, a avançar. Eu abençoo e peço para que elas sigam a vida delas, o rumo delas, porque eu sei que o perdão é libertador para mim. E
você fala um dia, você fala 2 dias, fala 3 dias, e quando vê você tem aquele sentimento, aquilo que estava te aprisionando, é rompido, é quebrado, e você fica leve, você ganha velocidade com as coisas de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então decida, por mais difícil que seja, tome essa decisão e você vai ver, amados, coisas grandes acontecendo na sua vida. Você vai se surpreender com as bênçãos que vão chegar até as suas mãos. Você vai se surpreender porque você vai ganhar tanta velocidade que você vai voar. Você vai voar, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não fiz aquilo que o Senhor me pede para fazer antes? Porém, não se culpe, amados, e nunca é tarde demais. Entenda que sempre há tempo de você andar conforme os caminhos do Senhor, de você agradar ao coração de Deus. E é maravilhoso, amados, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, quando a gente faz aquilo que precisa ser feito, não o que a gente quer, mas aquilo que precisa ser feito. A gente se levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Como é maravilhoso, como a nossa vida ganha todo um significado, um colorido, nossa vida ganha toda uma razão de ser. Porque a gente está ali com um rumo, uma direção. A gente sabe para onde a gente deve ir, a gente sabe aquilo que a gente deve fazer. Amados, essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E nos vemos amanhã, março já, sexta-feira, dia 1º de março, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Aproveite, amados, essas 24 horas que Deus nos deu a mais nesse ano. Aproveite esse dia da melhor maneira. Escolha hoje, nesse dia extra, agradecer a Deus, perdoando, amando, fazendo o que precisa ser feito. E você vai ver, nós vamos escutar o seu testemunho, eu creio nisso, de como é maravilhoso e libertador você perdoar e você andar em amor e obedecer a palavra de Deus. Não só em palavras, não só dizendo que Deus é maravilhoso, mas demonstrando com atitude que Deus é maravilhoso e que você honra ao Senhor com o seu comportamento, com as atitudes e também, claro, com as palavras que saem da sua boca. Também. Um beijo, amados, nos vemos amanhã. Amém, meu amigo. Deus te abençoe também, viu? Um beijo no seu coração. Roselene, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rebeca, Ed, Ademir, Alan, Michelinha, Manuel, Rebeca, Ed, Oliver, Luciano, Fábio, Pati, Cássia, Elise, Índia, Mary, Célia, Lição, Cami, tudo bom, minha querida? Que bom você aqui com a gente. Luciana, Ione, Enzio, Enio, Wesley, Cristiane, Edno, Isaías, Jeff, Mary, Juliele, Solange, minha querida, Dani, Luciara, Rodrigo, Geneisa, Priscilinha, Rita, Paulo, Dalvane, Dani, Erlon, Arlan, Renata, Andrade dos Santos, Jamaica, Priscila, Tamires, João. Um beijo para todos vocês, amados. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida. Mais uma vez dizendo, em nome de Jesus, até amanhã.